Pois é, galera, a Disney não sabe mais fazer músicas marcantes para os seus filmes como era antigamente. Normalmente essas músicas expressavam algum pensamento ou desejo dos personagens que entregava toda a sua carga emocional ali naquele assunto, como por exemplo a música Estranhos Como Eu, lá de Tarzan. Quero entender, conte tudo, quero saber sobre os estranhos como eu. Essa música representava o real desejo do Tarzan naquele momento, que era conhecer mais sobre a sua espécie. Porém, a melodia transcendia as emoções do personagem aqui para nós, espectadores, que muitas das vezes podemos nos identificar com aquilo que o personagem está passando. Como, por exemplo, essa mesma música fazer total sentido na vida de um autista ou de um neurotípico que possui dificuldades de se adaptar com pessoas comuns, né? Ou até mesmo de se adaptar com uma rotina que pra gente pode até ser normal, mas pra eles é extremamente desconfortável. E agora você ouvir essa música de novo se colocando no lugar de um autista, ela passa a ter um novo significado ainda mais profundo. Quero entender, conte tudo, quero saber sobre os estranhos como eu. Meu nome é Teles e você tá no canal Culturas Insanas. Já deixa seu like logo no início desse vídeo, pois esse vídeo tá merecendo demais. Já fazia um tempo que eu queria falar das canções dos filmes da Disney e agora chegou esse momento. Agora vamos parar de tanta enrolação e bora logo pra esse vídeo. Esses dias eu reparei como ultimamente as músicas atuais da Disney não andam impactando tanta cultura como antigamente, abusando de melodias mais popzinhas para grudar na nossa cabeça do que nos nossos corações, como por exemplo, não falamos do Bruno lá de Encanto. Eu não quero que vocês me levem a mal, essa música não é ruim, mas a música ela não tem nenhum apelo emocional para a história, é claramente feita com o intuito de ser um hit pop. Frozen, por outro lado, também encaixava canções até de maneira desnecessária nas cenas, cara, como por exemplo nessa cena, quando a Anna finalmente ela chega no castelo da Elsa e quando ela percebe que não tá conseguindo convencer a sua irmã, ela passa a falar de maneira cantante ali, né? Ela começa a cantar sem o menor clima para aquilo e fica muito estranho. Por favor, não vá se trancar. Dê atenção pra mim. Não precisa se manter distante assim. Em Moana, apesar de ser um dos filmes mais bonitos que eu já vi da Disney até agora, as canções ali só se conectam especificamente com a história do filme, sem aquele fator surpresa de transcender a história e se conectar diretamente com a vida que seu público está passando. Eu acabei de criticar a música do Bruno por ser pop demais, porém Encanto conseguiu se conectar diretamente comigo com aquela música da Luísa, que tem um fator de contar a história dela e mostrar pra gente como ela se sente em relação àquele vilarejo, sobre ela estar ansiosa e sobre pressão das pessoas de ficarem chamando sempre ela pra resolver os problemas. Pede pra Luísa, ela é mais velha. Tudo que pesar demais vai pra ela. Porém, essa música também é sobre você, que precisa suprir as expectativas das pessoas, de resolver os problemas das pessoas, seja de casa, seja da escola, como por exemplo, passar naquela prova porque todo mundo tá botando fé em você e você não quer decepcionar ninguém, ou às vezes você já é pai, você é mãe, você é o líder da família e agora existem pessoas que dependem de você para viver e você não pode vacilar com essas pessoas. Essa música fala sobre crise de ansiedade, que pra mim é o mal do século, velho. Se você nunca teve uma crise de ansiedade, você nunca se sentiu assim, um dia você vai se sentir, isso é normal e você vai ouvir essa música e você vai se identificar. A pressão faz tic, 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 pronta pra estourar. Outro filme que se expressa muito bem com suas canções é Toy Story. Fala pra mim se existe alguma música melhor que representasse tão bem a amizade desses personagens. Amigo, estou aqui. Pode? Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você. O que eu quero é ver o seu bem. Toy Story não é um musical, então esses personagens eles não precisam cantar as suas músicas para a gente entender como eles se sentem, mas a maneira de como eles encaixam as músicas aqui nesse filme traz uma carga emocional muito maior do que se eles mesmos cantassem essas músicas, porque se vocês repararem na letra, tudo condiz com as situações deles. A música Coisas Estranhas nos mostra aí toda a preocupação do Woody de ser substituído, de não conseguir mudar as coisas, toda essa preocupação dele fica muito explícito só de a gente ouvir a música. Estranhas demais.
Pra mim, o auge da trilha sonora desse filme é quando o Buzz descobre que é só um brinquedo e não pode voar de verdade. O ritmo da música acompanha o humor do personagem, galera, repara bem, ela começa bem lentinha, representando aquela frustração de descobrir a verdade, e depois ela ganha um impulso, né, de se provar pra si mesmo que ele pode voar sim, se ele acreditar ele consegue voar, e é aí que a música ganha um novo ritmo, muito mais otimista, muito mais feliz. Mas não pode ser. Vou voar, é só eu querer. Tal qual ave no ar, basta crer e voar. E quando ele finalmente dá aquele salto de fé, ele cai no chão, a música e a letra entra de um jeito tão melancólico, velho, que a gente fica de coração partido, pois toda aquela expectativa foi quebrada bem ali, junto com o boneco. É voar, eu não vou nunca mais. Eu acho que essa é uma maneira muito criativa, muito inteligente de criar canções envolventes sobre como os personagens se sentem, sem ser de um jeito, de uma maneira genérica, nem pop chiclete pra vender hits, pra poder passar nas rádios. Galera, isso é arte, isso é bonito, isso vai marcar pra história, velho. Mas toda vez que a Disney pensa nos seus filmes de uma maneira capitalista pra vender a imagem dos personagens, pra vender música, pra vender hits, fica genérico, fica de um jeito bem industrializado, sem alma. Logo, eles não conseguem mais transcender a tela e se conectar diretamente com nós, o público que tá assistindo. Não falamos do Bruno, não. Às vezes tem um caso quando a música é tão bem feita, tão bem encaixada lá no filme, que vira até uma obra de arte, como por exemplo, Lembre de Mim, lá de Viva a Vida é uma Festa. A importância dessa música lá pro filme transcende todas as expectativas existentes em forma de arte. Lembre de mim, se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará. Essa música é apresentada no filme como o hit do momento, né? A música mais famosa do Ernesto de la Cruz e tudo mais. Porém, só depois a gente acaba descobrindo que na verdade ela foi feita pra Inês, né? A bisavó do Miguel, pois o pai dela vivia viajando e como ele não podia ficar muito tempo com a sua filha, a letra faz todo aquele apelo emocional pra filha não se esquecer do pai que ama ela, né? Não esquecer que apesar da distância, ele sempre vai amar a filha dele. Lembre de mim, mesmo se o tempo passar, lembre de mim. E no fim, essa música que já tinha cumprido com seu propósito emocional no filme, ela volta pro final do filme com um novo significado, pois agora o Hector precisava que a Inês, já velhinha, não se esquecesse dele, lembrasse dele literalmente, pois ele poderia deixar de existir se sua filha se esquecesse dele naquele momento. E agora o refrão Lembre de Mim surge não só como gatilho emocional, mas também como um pedido de ajuda para ele não deixar de existir. Olha que arco incrível essa canção teve nesse filme. Lembre de mim. Então olha como dá pra usar de maneira inteligente a mesma música pra causar diversos sentimentos e sensações diferentes na gente. E a Disney sempre foi visionária na hora de criar as canções dos seus filmes, mas eu só tenho medo da empresa do rapto capitalizar demais as suas animações daqui pra frente e se esquecer do propósito real que essas canções têm nos seus filmes, que é transmitir a mensagem do filme de maneira mais emocional, mas também se conectando com a realidade de quem tá assistindo esse filme ali do outro lado da tela. Mas essa é só a minha opinião sobre isso, mas e você? Diz as suas opiniões aqui nos comentários, pois eu adoro ler os comentários de vocês, beleza? E como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais!